Você já se pegou esperando a opinião ou até mesmo a validação de alguém antes de tomar uma decisão importante na sua vida? Talvez seja algo tão simples quanto qual roupa você vai vestir para alguma festa, para algum evento, ou tão sério quanto escolher uma nova carreira ou um novo caminho a seguir na sua vida. Essa necessidade de validação externa pode parecer algo pequeno, mas na verdade revela uma certa insegurança que muitas vezes vai sim nos impedir de sermos totalmente independentes e confiantes em nossas próprias escolhas. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast no dia oficial do Hoje Eu Começo, para hoje nós falarmos sobre a importância de aprendermos a tomar as nossas próprias decisões. Eu quero, junto com você, nesse episódio de hoje, explorar um pouquinho aqui o porquê muitas vezes nós nos sentimos dessa maneira, tão dependentes da aprovação, da validação das outras pessoas, né? Este assunto é um tema que toca muitas de nós e é justamente essa dificuldade em tomar decisões e a tendência de buscar a validação, seja do nosso marido, seja de um familiar, seja de um amigo, seja de uma pessoa superior a nós no trabalho, ou que a gente reconheça como mais experiente em determinadas áreas do que a gente, né? E mais importante, que eu quero falar aqui hoje é sobre a gente aprender de alguma forma a se libertar deste ciclo de necessidade do outro a partir do momento que eu me vejo em uma situação onde eu preciso escolher, onde eu preciso tomar uma decisão. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa busca de validação ela vem muitas vezes da nossa criação e até mesmo das nossas experiências já vividas na nossa vida. Talvez você possa ter crescido em um ambiente onde as suas opiniões e desejos não eram tão ouvidos ou tão validados e levados a sério assim. Ou talvez você tenha medo de errar e isso é totalmente normal, né? E isso faz você acreditar que se a outra pessoa aprovar a sua decisão, o risco de falhar será menor. É muito comum a gente encontrar pessoas que hesitam em agir ou tomar decisões sem antes consultar alguém que considere mais experiente, né, ou que possua mais autoridade. Por que será que raios isso acontece, né? Porque, afinal de contas, uma coisa é nós sermos, por exemplo, casadas e para tomar algum tipo de decisão, né, dependendo de qual for, de qual situação seja, nós querermos, né, conversar com os nossos maridos, por exemplo, e isso é totalmente normal. Mas o que eu quero trazer aqui para o nosso episódio de hoje é aquele comportamento infantil. Sabe a criança, quando ela não consegue realmente, não tem maturidade, até mesmo intelectual, né, de sabedoria para tomar suas próprias decisões, ela precisa da validação dos pais, nem que seja só para dar aquela olhada e o pai dá aquela balançada de cabeça bem sutil e fala assim, tá bom, pode ir, vai lá, e ela vai e faz. Muitas vezes a gente cresce com esse costume, porque talvez desde pequenas nós somos acostumados dessa forma, de não ter autonomia. E aí a gente sempre tem alguém para resolver os problemas pela gente, a gente sempre tem alguém para nos defender, a gente sempre tem alguém para poder fazer por nós, né, e escolher por nós. E aí quando a gente se torna adultas, a gente se vê em situações aonde a gente realmente fica com essa insegurança e se sente perdida, justamente por não ter talvez mais essa figura do nosso lado, ou talvez ter tempo suficiente para poder realmente validar aquela opinião, validar o que a gente está pensando, validar o próximo passo que a gente precisa fazer, né, e é importante a gente começar a olhar para isso. Eu não sei qual é a idade, né, que você que está me ouvindo aí tem. As minhas pesquisas aqui, as minhas análises, né, até mesmo do Facebook, ó que ideia, até mesmo do YouTube, até mesmo do Spotify, me mostram aqui que a maioria de vocês, ouvintes aqui que acompanham o Sabercast, tem acima de 30, 34, 35 anos,
né? Mas há muitas pessoas que sim, mesmo nessa faixa etária, ainda depende da opinião dos outros e se deixa influenciar por aquilo que o outro quer achar mais conveniente para você, porque você realmente aprendeu a desenvolver essa dependência de ter sempre alguém para tomar essas decisões. Eu quero trazer hoje esse episódio justamente para falar para você tomar vergonha na cara, né? Porque você que me conhece aqui, já me segue mais tempo, já sabe que eu não sou a pessoa que passa a mão na cabeça, né? E é hora de a gente olhar para nós e entender que a gente já tem ferramentas e circunstâncias suficientes nas nossas mãos para tomar as nossas próprias decisões, para assumir as nossas responsabilidades e assumir também as nossas falhas, porque como eu disse aqui, muitas vezes a gente fica nessa dependência do outro para tentar colocar na nossa cabeça que a probabilidade da gente errar ou o peso desse erro vai ser um pouco menor, afinal foi outra pessoa que escolheu ou quem decidiu por mim. Mas quem sabe hoje não seja o tempo da gente começar a tomar para nós a responsabilidade da nossa vida, a responsabilidade das nossas decisões, a responsabilidade das nossas escolhas, sejam elas assertivas ou errantes, e começar a andar, a começar a tomar as nossas decisões, a começar a sair de cima do muro e parar de ficar olhando aonde que tá o papai, a mamãe, a vovó, a titia, e olhar pra gente e entender que a gente tem capacidade sim, ou talvez já é a hora de nós começarmos a aprender a ter essa capacidade de decidir, de enfrentar as nossas limitações, de enfrentar os nossos medos, de parar de se garantir no outro e começar a se garantir em você mesma. Parar de buscar esse fiador em tempo real ali, no dia a dia da sua vida, na correria das suas tarefas, e começar a entender que você já tem um fiador que te aprova e que te autoriza a agir. E se você já está entendendo aqui, tudo bem, senão no final aqui desse episódio eu vou trazer essa analogia aqui para você. Mas vamos lá. A insegurança ela pode se manifestar de várias formas e uma das mais comuns é essa necessidade de validação externa. Muitas vezes essa busca por aprovação pode nos deixar paralisadas, procrastinantes profissionais, né? Procrastinadoras profissionais, fazendo com que a gente deixe de lado os nossos desejos, as nossas vontades e até mesmo a nossa intuição. Perdendo, realmente, aqui no português, claro, rasgado e direto, perdendo a oportunidade. Para depois você sair por aí, falando que ninguém te dá oportunidade, que as portas do mundo estão fechadas para você, uma vez que você está perdendo tempo tentando chamar alguém para falar por você, uma vez que você tem voz para poder falar. Essa dependência, ela pode ocorrer em várias áreas da nossa vida, seja na escolha de um caminho profissional, seja nos nossos relacionamentos e até mesmo nas nossas decisões mais básicas do dia a dia. E aqui eu separei para você, para não perdermos o costume, né, do nosso Sabercast, alguns pontos para a gente refletir, para servir, quem sabe, de direcionamento, para trazer uma clareza para você e fazer você pensar um pouquinho mais no porquê este comportamento ele pode acontecer na sua vida ou na vida de alguém que você conhece, né? E o primeiro ponto aqui para nós pensarmos e refletirmos acerca deste assunto é: por que buscamos a validação das pessoas? Eu te aconselho assim, ó, pega papel e caneta, dá uma pausa aqui no nosso episódio, pega papel e caneta, se você estiver aí no computador, já começa a anotar essas perguntas e se faça essas perguntas. Porque, como eu disse aqui, essa dependência de um fiador, ela pode estar em várias áreas da sua vida e talvez uma esteja fluindo bem, mas há outras que talvez você sinta essa insegurança. Então, essas perguntas aqui, essas reflexões aqui, elas vão servir de alguma forma para te ajudar, para te auxiliar. Então, a primeira aqui, já para a gente começar chutando assim a porta com os dois pés. Por que eu busco essa validação? 3 segundos de silêncio para você refletir e escrever sobre isso. Bom,
Pode ser que tenhamos aprendido desde cedo que a opinião dos outros é mais importante do que a nossa. Nós podemos ter crescido em ambientes onde somos incentivados a buscar essa aprovação, e isso pode nos levar a duvidar das nossas próprias capacidades de decisão e autonomia. E aí pergunte para você mesmo, de onde vem essa necessidade de validação? E aí o que a gente sempre traz também, até mesmo nas sessões de autossabotagem, é justamente dar nome às coisas. Qual é essa frase que te dá esse gatilho de que eu preciso da aprovação de outra pessoa? Qual é o momento da sua vida que te traz esse gatilho de se ver em meio a uma situação nova e você, de alguma certa forma, inconscientemente voltar lá àquela situação do passado e falar, eu preciso de alguém para decidir isso por mim porque eu não vou conseguir sozinha? Qual é a pessoa que falava isso para você? E será que isso realmente condiz sobre você ou diz mais a respeito sobre quem falava isso para você? Ponto 2 aqui para nós pensarmos, identifique os seus valores. Ultimamente, nos últimos episódios aqui do Sabercast, eu venho batendo bastante nessa tecla, né, da gente saber os nossos valores, da gente saber reconhecer aquilo que faz sentido ou não pra gente, mas conhecer os nossos próprios valores e princípios é fundamental para tomarmos as nossas decisões de uma forma mais verificada, né, e alinhada até mesmo com quem nós realmente somos. Senão a gente fica realmente à mercê do outro. Você que me acompanha aqui sabe que eu sou uma pessoa cristã e aqui não estou falando de qual religião é melhor do que a outra, mas se você não tiver clareza da sua religião, dos seus princípios em relação à sua vida religiosa, sua vida espiritual, o que adianta você olhar para a minha vida e ter como parâmetro uma vez que não condiz com aquilo que você acredita? Então, isso é só um exemplo, mas é um exemplo clássico para a gente ter claro a importância de sabermos quais são os nossos valores. Reserve um tempo para refletir sobre o que é mais importante para você, sobre o que você não negocia, né? Não seria essa a palavra, mas agora me fugiu a palavra. Quais são as questões inegociáveis, né? Na sua vida, que você não aceita, que você não concorda, tenha isso claro, porque de alguma certa forma isso vai te dar recursos para você refletir melhor nas suas escolhas, né? Terceiro ponto aqui, pratique a autoconfiança. E a gente só vai conseguir praticar a autoconfiança colocando de fato em prática. A gente só vai conseguir fortalecer a nossa autoconfiança nos colocando, nos permitindo estar em situações desafiadoras para nós, e aqui cada uma vai ter o seu nível e o seu tipo de desafio, né? Mas se colocando nestas situações para poder praticar a autoconfiança. Ah, Amanda, mas não aparecem situações para mim aonde eu posso fazer essa prática. Problema seu, minha querida. Crie essas situações, né? Nem todas as coisas a gente vai receber de mão beijada. Muitas coisas que vão gerar a prática na nossa vida é a gente mesmo que tem que fazer isso acontecer. Né? Então, se você não se vê em um ambiente que te coloque nessas situações onde você fala assim, opa, agora eu estou sendo pressionada, eu vou ter que agir. Construa essa situação. Né? Claro que você vai agir de uma maneira sábia, obviamente. Não estou falando para você se meter numa roubada, né? Mas crie esses cenários. Né? Se permita estar em situações que vão te fazer praticar essa autoconfiança. Então comece com pequenas decisões no seu dia a dia, né? E com isso você vai se acostumar a confiar nas suas próprias escolhas e considerar que você sim tem a capacidade de decidir o que é melhor para você. Quarto ponto aqui, enfrente o medo de errar. Muitas vezes o medo de errar vai nos impedir de agir. E, inclusive, nós já temos um episódio aqui no Sabercast que tem como título algo sobre quais são os seus medos, né? Então te aconselho a ouvir este episódio também, se isso for uma coisa que pega aí para você. Então, lembre-se de que errar faz parte do processo de aprendizagem. Cada decisão
traz consigo a oportunidade de crescimento e amadurecimento. Então, consulte a você mesma o que eu posso fazer com essa situação, independentemente do resultado. Muitas vezes a gente já foca no resultado que nem aconteceu e a gente acaba nem saindo do próprio lugar. Então, para um pouco de olhar para o resultado inesperado, que você nem sabe qual vai ser, e comece a olhar na capacidade que você tem de dar o primeiro passo. Certo? Quinto e último ponto aqui, já estamos falando, né, sobre isso. Cerque-se de pessoas que apoiam a sua autonomia. É aquela questão, se o pai está perto da criança em todo o tempo, a criança sempre vai recorrer ao pai, mas quando ela não visualiza ali no seu campo de visão os pais, ela vai tentar fazer sozinha. E nós adultos somos pequenas crianças, quer dizer, grandes crianças mimadas, né? Porque a gente se acostuma em ter a outra pessoa para fazer pela gente, a gente acostuma em ter a outra pessoa para falar pela gente, a gente acostuma a ter a outra pessoa para nos ajudar e fazer a parte mais difícil e deixar só a parte mais fácil para a gente, mas escolha estar perto de pessoas que vão te encorajar na sua individualidade, nas suas decisões, que vai colocar você mesmo no meio da fogueira ali para ver você se virar. E eu vou te falar uma coisa, as chances de você não conseguir vai ser muito menor se você tiver alguém que te incentive junto de você. Isso não significa que você não vai poder usar aí de conselheiras juntamente à sua jornada, mas de que você deve procurar pessoas que respeitem as suas escolhas e te ajudem a fortalecer a sua autoconfiança. Certo, esses 5 pontos aqui são pontos muito rasos, mas muito importantes, que se você se dedicar aí e se permitir colocar em prática, você vai ver que de alguma forma você já vai começar a criar essa autonomia e essa autoconfiança que talvez tenha faltado aí nos últimos tempos e tenha te impedido de ter conquistado grandes coisas neste ano que está acontecendo, né? Nesse episódio aqui eu quero que você se sinta empoderada, né, para tomar as suas decisões da sua vida e fazer as escolhas que realmente reflitam sobre quem você é. Lembre-se de que você é a única pessoa responsável pelo seu caminho e pelas suas decisões. Não deixe que a opinião dos outros te impeça de ser a protagonista da sua própria história, mas busque sempre identificar de onde vem essa insegurança e perceba que ela não deve ser um limitador para você avançar. Como eu falei aqui no começo, para de achar que você precisa de um fiador. A autoconfiança ela vem de algo que está de dentro. E tenha certeza de que a confiança que você precisa para agir, a voz que você precisa para tomar as suas decisões, ela já existe dentro de você. Esse fiador que você talvez sinta essa necessidade para dar este passo. Você não precisa procurar em listas, né, de anúncios, nem tampouco nas pessoas de fora, uma vez que você tenha a certeza de que este fiador ele já está dentro de você. Deus é o nosso fiador, Deus é aquele que nos dá confiança, é aquele que nos dá ousadia, independente desses 5 pontos que eu trouxe aqui para você. Eu deixo esse convite adicional dessa dica extra, né, que se fizer sentido para você, escolha um momento do seu dia para você falar com este seu fiador, né, falar com esse Deus na qual você acredita e peça a Ele para tirar essa insegurança, para tirar essa necessidade de dependência dos outros, para que você se permita também depender apenas dele para tomar as suas decisões, sabendo que serão boas decisões, para escolher as coisas que fazem sentido com quem você é, não com o que as pessoas acham que servem ou não para você, e que com isso você pare de perder oportunidades, que você pare de perder chances de se conhecer em uma nova versão, e que você possa realmente praticar a sua própria autovalidação. Eu espero que, de alguma forma, essas reflexões aqui possam ter te ajudado a tomar aí ou pensar de uma forma diferente no momento em que você necessitar tomar novas decisões e que essas decisões sejam conscientes e alinhadas com os seus desejos.
Eu quero, antes de encerrar esse episódio aqui, já te agradecer por ter estado até esse minuto aqui comigo, mas eu quero te pedir um favor, que você compartilhe o Sabercast com mais amigas, com mais pessoas que possam ser beneficiadas por esse e todos os outros conteúdos que eu venho compartilhando e preparando aqui ao longo desses quase 100 episódios que nós já temos aqui. Toda segunda-feira, sem falhar, eu tenho entregado aqui para você o meu melhor para te ajudar realmente no seu desenvolvimento pessoal, no seu autoconhecimento, de alguma forma aí na sua espiritualidade, e eu quero te pedir que você me ajude a continuar fazendo com que o Sabercast alcance mais pessoas em mais países, né, como já vem sendo expandido, e você pode fazer isso simplesmente clicando aqui para se inscrever, para seguir, ativando as notificações e não deixando de compartilhar os episódios. Então, eu quero te pedir esse favor e já me despedir aqui de você, deixando essa reflexão. Por que é que nós buscamos a validação das outras pessoas? Eu deixo os meus votos de paz e sabedoria, desejo uma semana abençoada para você e até o nosso próximo episódio.